Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Como é que vocês chegam aqui nesse sábado delícia? Aqui o dia tá lindo, eu não sei onde você está, mas aqui o dia tá muito bonito, o sol tá radiante, o céu azul, muito, muito, muito bonito, um dia propício para nós fazermos hoje o nosso dia 25. E o tema de hoje ele é maravilhoso, é claro que eu sou suspeita, eu vou dizer que todos os temas são maravilhosos. Mas o de hoje ele é especial, ele diz assim: seus olhos são bons? Esse é o tema de hoje. O que você costuma olhar? E mais, o que você enxerga quando você olha? Porque não é simplesmente olhar. Quando você olha, o seu olho tem gratidão ou tem palavras de maldição? Então, bom dia, Ainoá, bom dia, Nara, bom dia, Laureci, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que vai estar aqui comigo, bom dia para você que vai assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bom dia nesse dia incrível. Já aproveito para declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que hoje o dia será maravilhoso. Coisas extraordinárias irão acontecer na minha e na sua vida. Eu creio e profetizo. Amém? Amém, amém, amém? Então, muito bom dia. Pega esse aviãozinho, avisa pro Instagram. Se alguém puder, por favor, vai lá no nosso grupo. Fala que eu tô ao vivo, que eu esqueci de ir lá antes de dizer. Sábado o nosso encontro é mais tarde, então as pessoas às vezes erram um pouquinho. Tem gente que vem, às vezes vem mais gente, né? Não sei como é que vai ser esse sábado. Cada dia é único, cada dia especial, cada dia Deus traz uma pessoa única e exclusiva para estar aqui ouvindo a palavra que Ele mandou eu dizer. Então, seja bem-vindo aqui. Vamos olhar aqui para nossa lição de hoje, mas faz esse compromisso comigo. Vai lá, manda seu aviãozinho para pelo menos 5 pessoas. Vamos lá convidar pelo menos 5 mulheres para estar conosco aqui nessa manhã. Não sei se vocês já conseguiram ir lá no WhatsApp falar que eu estou ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele está funcionando, porque às vezes ele para. Deixa eu falar. Bom dia. Como é que vocês estão? Hein? Como é que vocês chegam aqui hoje? Nós já estamos na mais da metade do caminho, né? Dia 25 de 40. Que delícia, né? É uma alegria pro meu coração. É uma alegria pro meu coração olhar pro percurso e também pros frutos que a gente já vem colhendo. Eu não sei você aí, mas aqui no meu lugar eu já estou colhendo frutos desse desafio. E eu quero que ele se multiplique. Então já vou fazer meu convite aqui para vocês. Se você não fez ainda sua inscrição, que você faça a inscrição para a nossa imersão do dia 12, que vai ser extraordinária. Coisas maravilhosas vão acontecer. Para quem que é essa imersão, Fabrícia? Especificamente para aquela mulher que tem problema de autoestima, que não está bem com ela mesma. Para aquela mulher que está com problema no seu casamento, nos seus relacionamentos. A imersão também é para aquela mulher que está com problema no seu trabalho, com as suas finanças. É para aquela mulher que verdadeiramente quer ocupar o seu lugar de filha amada de Deus. É para você. Se você está com dúvida e está com essas questões, a imersão é para você. Entendeu? Autoestima, relacionamentos, trabalho e dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar. Eu vou te potencializar para estar num lugar de plenitude, com um exercício maravilhoso. Já combinei com a nossa convidada especial. Ela vai vir fazer uma reprogramação mental com vocês, depois de toda a trajetória, claro, para que vocês fiquem alinhadas com o propósito de vocês. Bom dia, Paula, bom dia, Regina, bom dia, Deia, bom dia, bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Pega esse aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas, que o tema de hoje ele é muito especial. Para a gente não perder tempo, então, eu já quero te convidar a inspirar profundamente, soltar o ar pela boca. Inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta. Mais uma vez, vamos lá em cima. Inspira, solta e vai acalmando. Vai serenando o leão que tem aí dentro de você.
vai estando no momento presente. E estando aqui nesse momento presente, eu já abro a minha boca e declaro: querido Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia que estamos na sua presença, Pai. Quero te louvar e te agradecer pela sua misericórdia para conosco, para comigo e para com todas aquelas mulheres que aqui estão e aquelas que irão passar depois. Obrigada, Senhor, por essa jornada, por esse caminho, por estar lado a lado conosco, dia após dia, nesse desafio. Já estamos no dia 25, mais da metade, quase entrando na reta final, na reta de aprender o que queres para nós. Primeiro fomos exortadas, corrigidas, humilhadas, e agora temos esperança de que sim, podemos e devemos e merecemos ter uma vida extraordinária com Jesus, levando todas as nossas áreas além, Pai. É isso que nós te pedimos no dia de hoje. Vinde sobre mim, vinde sobre cada mulher que aqui está, que vai passar por aqui, para que as palavras certas sejam colocadas, não por mim, mas por ti, por glória e honra do seu santo nome, da sua santa vontade sobre a minha vida, pois eu tenho sido obediente, Pai. Sei que às vezes falo coisas que machucam, que magoam, mas a verdade ela precisa ser dita. A verdade ela liberta, e talvez caiba a mim falar a verdade para algumas mulheres, principalmente para aquelas que querem mudar, aquelas que querem continuar igual, tá tudo bem, mas traga, Senhor, cada vez mais e mais aquela filha protegida sua que o Senhor quer que mude. Que assim seja hoje, agora e sempre. Amém. Porque essa é uma diferença. Bom dia, Fátima. Bom dia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia. Pega o aviãozinho, manda para 5 mulheres que a gente vai começar. Essa é uma diferença muito grande entre quem quer mudar e quem diz que quer mudar. Muitas de nós, e eu já fui uma dessa, que dizia que queria mudar, mas continuava olhando para o marido, para a vida, para as coisas que me aconteciam e me colocando no lugar de vítima, onde eu queria só dar uma justificativa, dar uma desculpa ou arrumar um culpado. Esse não é um lugar de solução, gente. Esse é um lugar de mais do mesmo. Se você quer mudar, se você quer solução para a sua vida, você precisa ir para um lugar de autorresponsabilidade, um lugar de domínio próprio, um lugar de força, mas também de leveza, um lugar onde você não manda, você pede. E para nós, mulheres fortes, executoras, isso é muito difícil, mas é possível. Eu tenho cada dia mais e mais me humilhado, me sujeitado para ser uma pessoa diferente. E vale a pena. Vale a pena, porque nós, e quando eu digo nós, eu estou incluindo eu também. Nós não iremos acessar a promessa se nós não formos humildes. Se nós não colocarmos nesse lugar de pequenez diante de Deus e diante das pessoas. Um lugar de uma pessoa que tem um coração contrito, que respeita, que ama, que aceita ser corrigida, que aceita ser exortada, que aceita ser dirigida. Se eu não aceito ser dirigida, eu não vou ser dirigida por Deus. Entende a diferença? Bom dia, Gabriele. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia para vocês que estão aqui. Que delícia ter vocês aqui comigo, é sempre um prazer, sempre chegando uma mulher nova, uma mulher diferente, gente de tantos lugares, gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, onde mais vocês estão, que eu não falei aqui? Pernambuco, de onde mais vocês são, que eu não falei? Ontem até estava conversando com uma amiga, né, e disse para ela assim, nossa, Deus está sendo tão generoso para mim, né? Porque os meus pais, minha mãe tem família mineira, e aqui tem muitas de Minas. Meu pai é do Pernambuco, e aqui tem muitas mulheres do Pernambuco. Eu gosto de Goiás, tem muita gente aqui de Goiás. Bom dia, Gabriele, seja bem-vinda. De Cuiabá, eita! Nosso primo rico, né? Porque eu sou do Mato Grosso do Sul. Então existe Mato Grosso do Sul, a relação ali não é muito favorável, mas a gente com a visão sistêmica, a gente acolhe esse primo rico, esse primo que é maior, que veio antes, né?
E aí vamos olhar então aqui para nossa lição de hoje, que ela é bem importante, então não vou ficar perdendo tempo. Dia 25, seus olhos são bons? Vamos ser exortadas no dia de hoje, mas vai valer a pena. Então, segura a sua peruca aí, não fica louca. Aguenta firme, porque vai valer a pena o processo. Pega seu caderno, pega sua Bíblia, pega sua água. E o texto que a gente vai trabalhar é Mateus 6, 22, 23, que diz bem assim. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Lembrando que nós somos fruto daquilo que a gente pensa. A nossa comunicação gera os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram sentimentos, que geram crenças, aquilo que eu acredito. E a partir daquilo que eu acredito, vem as ações. É um processo. E a forma com que eu enxergo, a vida, a forma com que eu enxergo os meus problemas, os meus dilemas, as minhas dificuldades, vai moldar a minha vida. Depois chega uma parte aqui que a Camila Vieira vai trazer um vídeo que tem no YouTube, que fala sobre física quântica, que é aquela questão do que eu vejo, né? E aí depois, se vocês quiserem, eu posso colocar lá no grupo esse vídeo para que vocês possam assistir também. Mas vamos começar aqui então. Nosso olhar para a vida, para tudo que nos acontece, para as pessoas que amamos e para as que nós nem conhecemos, assim como o nosso olhar para nós mesmos, é capaz de definir o que viveremos e como as pessoas serão para nós. Quando Jesus nos adverte de que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz, e que se eles forem maus, meu corpo será cheio de trevas, ele está nos ensinando nosso poder de criar a realidade que vivemos por meio do nosso olhar e do significado que damos àquilo que vemos. Entende? Muitas vezes os seus resultados estão moldados, sempre. Os seus resultados estão moldados naquilo que você vê, naquilo que você acredita, naquilo que você pensa, naquilo que você verbaliza. Ontem o texto falava de verbalizar. Hoje é mais de ver. Os estudiosos da física quântica levaram centenas de anos para provar, por meio da ciência, o que Jesus nos falou no versículo que citei acima. Eles mostraram em inúmeros experimentos que quem cria a realidade é o observador. Isso significa que eu posso olhar a mesma coisa que a Gabriele e ver coisas diferentes. Por isso que a gente costuma dizer também que um pai tem 10 filhos, mas 10 filhos não têm o mesmo pai. Por quê, Fabrícia? Porque cada filho vê o pai de uma forma diferente. Cada filho nasceu num momento diferente, numa estação diferente, onde os seus pais estavam vivendo coisas e situações diferentes. Por isso, então, que cada filho tem um sentimento. Cada filho vê a vida de uma forma diferente. Às vezes, aquilo que foi difícil para mim, para o outro, não foi, e vice-versa. Por isso que você tem que se ocupar na sua realidade, naquilo que você quer para a sua vida, sabendo que é o observador que cria a sua realidade. Ou seja, a física quântica provou que nós criamos a nossa realidade por meio do nosso olhar para todas as coisas. Entenda o nosso olhar como aquilo que creio, que penso e o significado que dou. Se você quiser entender mais sobre esse experimento científico, acesse então o QR Code, aqui tem um QR Code, que é um vídeo da física quântica que fala sobre aquela questão da fenda. A luz entra, você enxerga, não sei se vocês conhecem essa teoria, eu posso passar lá depois. Mas é sobre o que eu vejo e o que eu enxergo, porque é completamente diferente. Bom dia, Helena, seja bem-vinda aqui. É completamente diferente o que eu vejo do que eu enxergo. Porque ver todo mundo vê, mas enxergar é com base nas minhas crenças, é com base nos meus olhos. Inclusive, no pensamento sistêmico, a gente costuma dizer que não é a vida que muda, é o seu jeito de olhar a vida que muda. Então, às vezes, a gente precisa mudar o óculos, precisa ajustar.
Que tal trazer esse princípio de Deus para a nossa vida? É o convite dela aqui. O que Jesus está nos dizendo é que o meu olhar para a minha vida define como ela será. O meu olhar sobre mim, a maneira como eu me enxergo, o valor que eu acredito ter e quanto me vejo capaz ou incapaz, merecedora de ser feliz ou culpada e por isso não merecedora de coisas boas, criam os resultados que terei na vida. Porque o modo como eu vejo determina as minhas escolhas, determina as mesas nas quais eu me sento, as pessoas com as quais eu me relaciono, os negócios que eu faço, os meus sims e os meus nãos, o que eu aceito e o que eu não tolero viver, por saber, por enxergar e por reconhecer quem eu verdadeiramente sou. Então, minha querida, se a sua vida não tá boa, a responsável é você. Os seus frutos têm a ver com aquilo que você pensa, com aquilo que acredita, com aquilo que você fala e com aquilo que você vê. Se eu vejo coisas ruins, eu vou ter coisas ruins. Se eu vejo e olho coisas boas, eu vou ter coisas boas. Simples assim. Mas Fabrícia, você não conhece minha vida. Eu não conheço mesmo. Mas eu tenho certeza absoluta que ela pode ser transformada. Hoje mesmo, aqui em casa, a gente viveu uma experiência que eu falei, uau, quanto tempo eu pedi por isso, né? Acordei mais cedo, o meu marido fez o café, eu fui ali, fiz um ovo para ele, do meu jeito, que eu gosto de ovo bem esturricado. Geralmente ele critica, mas hoje ele agradeceu pelo ovo que eu fiz para ele. Mas é uma coisa tão boba, mas é uma coisa tão boba, mas que tem um significado muito grande. É ter paz na hora do café da manhã. É ter vontade até de nem levantar da mesa, de tão bom que estava tão gostoso. Quantos de vocês sonham em ter isso? Por tanto tempo eu sonhei e agora eu tenho. Mas eu tenho que continuar vigiando, agradecendo, louvando a Deus pela vida que eu tenho hoje. Porque senão a gente entra no piloto automático e volta tudo de novo. Quando a gente se perde, quando a gente se esquece um do outro. E ela continua aqui. Da mesma maneira, nosso olhar para as pessoas que são importantes na nossa vida define como elas serão para nós. Vou usar um exemplo na minha família para facilitar sua compreensão sobre como aplicar o que Jesus está nos ensinando. Eu tenho 3 filhos, um completamente diferente do outro, cada um com suas características próprias, com personalidades, dons e habilidades diferentes. Nenhum quietinho, todos sempre foram cheios de energia e de criatividade. Você concorda que eu poderia ter caído na cilada de comparar as habilidades de um com o outro e por serem diferentes julgar e considerar um mais capaz que o outro, um mais inteligente que o outro, um mais criativo e mais ousado que o outro, mais corajoso e por isso achar que este ou aquele teria mais ou menos sucesso na vida? Certamente por entender que cada um é único e foi criado por Deus da maneira perfeita para a missão que Deus pensou para cada um deles, eu e o Paulo nunca cometemos esse erro. Sempre usamos nossas palavras e o nosso olhar para criar uma realidade positiva e virtuosa para os nossos filhos. Sempre valorizamos suas características positivas e sempre dissemos que eles não tinham mais valor ou menos valor para nós pelos seus erros ou pelos seus acertos, mas por quem sabíamos que eles eram. Olha que lindo isso. O que você tem falado aí para os seus filhos? Você tem exaltado as qualidades deles ou tem só criticado os defeitos, as dificuldades? Não é fácil. Eu tenho 2 aqui em casa também, completamente diferentes uma da outra, e não é fácil, mas é possível. Sempre vigiamos nossa boca e o nosso olhar para eles de modo a nunca direcionarmos para nenhum dos 3 um objetivo negativo que atacasse seu valor, sua capacidade ou seu merecimento, sua identidade. Sempre soubemos observar as diferenças entre eles e não os rotular colocando um fator determinante de sucesso ou fracasso em sua vida, pelos seus erros, acertos e características. Só que tem um detalhe. Se você já fez isso, como eu um dia fiz, não se castigue por isso. Não precisa pegar o chicote. Você fez o que você podia
com os recursos que você tinha, desculpa. Mas a partir de agora você pode fazer diferente. Inclusive sobre você. Você vai nutrir e vai regar em você aquilo que você quer. Aquilo que você não quer, mesmo que você tenha ouvido de sua mãe, de seu pai, você pode cancelar. Eu cancelo. Ah, minha mãe sempre me chamou de preguiçosa, minha mãe sempre me chamou de vagabunda, minha mãe sempre me chamou... Sei lá de que nome sua mãe te chamava. Você pode agora dar um significado diferente, dizer eu cancelo. Esse era o olhar dela, isso era o que ela conseguia enxergar. Eu agora posso enxergar qualidades diferentes em mim. Mas tem muitas mulheres por aí que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, não tem diferença. Eu já atendi uma senhora de 72 anos, minha cliente mais velha. Um beijo para ela, Dona Helena. Que tinha essa questão com a autoimagem, porque lá atrás ouviu coisas negativas sobre ela. E não é a nossa idade, é como eu enxergo. É o significado que eu dou para aquilo que eu ouvi um dia. E o que eu digo sempre, para mim e para as minhas clientes, e vou dizer para vocês agora. Você pode ser tudo que você quiser. Desde que você acredite naquilo. Desde que você acredite naquilo. Sempre soubemos observar as diferenças entre eles e não os rotular colocando um fator determinante de sucesso ou fracasso em sua vida, pelos erros, acertos e características. Nosso olhar para os três sempre foi de luz, sempre foi bom. Lembro que sempre ouvia pais e mães de amiguinhos de meus filhos dizerem que criavam os filhos para o mundo. E na mesma hora eu ouvia essa afirmação. Eu sempre respondia a esses pais, com amor e respeito, que eu pensava diferente, que nossos 3 filhos eram criados para Deus e não para o mundo. E ainda dizia em alto e bom tom que o mundo nunca iria conhecer os meus 3 filhos. Alguns ficaram sem entender e acredito que outros se magoaram. Mas essa visão que eu e o Paulo sempre tivemos sobre os nossos filhos era real e não estávamos dispostos a abrir mão dela para agradar ninguém. E quando olhávamos para eles e dizíamos que o mundo não os teria, estávamos criando uma realidade, um futuro e projetando aos nossos filhos uma visão do que desejamos que eles vivam. Nossas palavras e o nosso olhar diziam que eles não compactuavam com os valores do mundo e que sempre fariam escolhas como quem não pertence ao mundo. E posso dizer que até hoje, a Júlia com 19, o Mateus com 16 e o Daniel com 7 tem funcionado. Lembrando que esse livro foi escrito há 3 anos atrás, né? Agora eles já estão com mais idade. O que você tem falado sobre você? É exatamente isso, Helena. Eu posso ser aquilo que eu quiser e acreditar. Uma vez eu conversei, estava participando de um evento de mulheres que estudavam sobre constelação. Eu não sei se vocês sabem aqui, mas eu sou professora e eu já fui advogada. Hoje eu não sou mais advogada, hoje eu sou só bacharel em Direito, porque eu pedi licença da OAB, né? Já vai fazer 2 anos que eu não atuo mais. Aliás, vai fazer 5 anos que eu não atuo mais e tem 2 anos que eu pedi, então, um afastamento. Eu fui lá na OAB e pedi para me afastar, entreguei a minha carteirinha e deixei de ser advogada. Hoje eu sou só bacharel em Direito, sou uma advogada licenciada. Não posso exercer a advocacia, a não ser que eu entre de novo com pedido e volte a poder exercer a advocacia. E quando eu fiz isso, muitas pessoas disseram, nossa, mas você é maluca, você vai deixar o certo pelo duvidoso, porque assim, constelação familiar não é reconhecida, a profissão de terapeuta não é reconhecida, como você vai viver? Né? E participando desse evento de mulheres, um dia, uma delas disse, mas não dá para viver de terapia. Não dá para viver com constelação. E aquilo me incomodou muito. Me incomodou, eu lembro como se fosse hoje, assim, acho que era um sábado. E eu disse pro meu marido, olha, a fulana de tal, né? Porque ela tem nome, sobrenome, RG, CPF, não sei quem é essa pessoa, convivo com ela. Ela disse que não dá para viver de terapia, mas eu não larguei o direito para
para não viver de terapia. Eu quero viver de terapia, eu quero viver de constelação familiar, eu quero viver do que eu trabalho, eu quero ter recursos por meio daquilo que eu trabalho. E aí, imediatamente depois daquela fala, eu comecei a me dizer que eu era uma terapeuta de sucesso. Eu sou uma terapeuta de sucesso, eu faço muito sucesso com o meu trabalho. E desde então, gente, claro que eu já tive quedas, altos e baixos, a gente se sabota. Muitas vezes eu já me vi me sabotando, mas a minha profissão hoje, o meu trabalho, ele é estável. Ele é estável. E quando eu trabalho de verdade, porque também tem a diferença entre você fazer um serviço meia boca e você trabalha de verdade. Mas quando eu trabalho de verdade, quando eu me dedico ao meu trabalho, não é o momento agora. Como eu já disse para vocês aqui, eu voltei a atender essa semana, eu fiquei desde dezembro sem atender. Eu fiquei janeiro inteiro, fevereiro inteiro, quase março inteiro sem atender. Faz 3 meses quase que eu não atendia. Então é claro que eu colho os frutos disso. Eu fiquei sem atender, eu fico sem fazer dinheiro, eu fico sem receber. Mas o mês que eu trabalho, quando eu estou bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, quando eu estou bem comigo, eu faço muito mais dinheiro que alguns advogados por aí. Alguns, inclusive, que me julgaram. Você é doida de deixar a advocacia? Eu disse, não, eu não sou doida. Mas eu me encontrei, eu achei o meu verdadeiro propósito. Eu continuo ajudando as pessoas, só que de uma forma diferente. E agora eu recebo por o que eu faço. E recebo bem. Porque o que aconteceu nos meus últimos anos de atuação como advogada? As pessoas me procuravam e eu aconselhava elas a não entrar com ação. Só que o trabalho de um advogado processualista é entrar com ação. E eu falava para as mulheres não entrar com ação. E às vezes ficava horas e horas e meu marido falava, isso não tá certo, você não vai fazer dinheiro nunca com isso. Fui estudar mediação e a conciliação para ver se eu me enquadrava. Não era também aquilo. Conheci o direito sistêmico, fui para o direito sistêmico. Conheci então a resolução de conflitos familiares e pessoais. Me apaixonei. E falei, é isso que eu quero. E aí um querido professor, que eu nunca mais vou esquecer, chama Marcos Castro, disse para mim, você não precisa ser só uma terapeuta que olha para o conflito judicial. Você pode ser uma terapeuta que olha o conflito das pessoas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí eu fui me conscientizando disso. Lá em 2019, 2020 mais ou menos, que foi essa fala do Marcos Castro para mim. 2020. E a gente já está em 2025. Eu nunca tirei da minha cabeça que eu sou uma terapeuta de sucesso. Nesse meio tempo, nesse percurso todo, de 2019 para cá, eu me encontrei professora de constelação familiar. Então a gente vai se encontrando. E quando nós estamos alinhados com aquilo que a gente nasceu para fazer, no lugar certo, as coisas fluem. Flui de uma forma que você não faz ideia. Você ficar bem, você ficar feliz, não é o que você faz, é como você faz. É como você faz. Tem mulheres por aí super realizadas fazendo marmita, fazendo comida. Tem outras que odeiam. Tem mulheres super realizadas por aí que cuida da beleza, que cuida do corpo, que cuida do cabelo, que cuida da mente, que cuida dos processos, como a Helena que está aqui, uma excelente advogada. Eu não sei o que você faz, mas o que você faz, faz bem feito, faz com amor, e se realiza naquilo, só que sem olhar pro lado. Foca no que você quer e vai. Porque se você ficar olhando para os lados, você vai viver só se comparando. E aí é um lugar de trava, mas não é que você está travada. Ontem eu até anotei uma frase, eu não sei onde foi que eu anotei. Uma frase que dizia assim, não é que você está travada, você só está distraída. Muitas vezes você está achando que você está travada. Eu posso garantir
por A mais B, você não está travado, você está distraída. E muitas vezes você está distraída com o problema do outro. E aí, é claro, o que você vai criar? Qual vai ser sua realidade se você não olha para a sua vida? Se você fica se comparando, se diminuindo, se ridicularizando. É claro que você vai entrar no looping de autossabotagem. E aí ela continua aqui. Outro exemplo é o de pais que sempre reclamam de seus filhos na adolescência, chamando-os de aborrecente, porque aqui ela trouxe o exemplo de filhos, mas eu posso falar isso para você. O que você vem se dizendo sobre você? E ela continua, dizendo que a casa virou um inferno todas as vezes que ouvimos isso, mesmo quando nossos filhos eram bem pequenos, eu e o Paulo dizíamos para nós e para eles que eram maravilhosos e que a aborrecência da nossa casa não existia. Pois a idade e os hormônios não tinham o poder de tirar o pior deles, e assim aconteceu. Temos 2 filhos passando pela adolescência e um em fase igual a todas as outras. Tudo acontece em paz, com alegria, amor e muita leveza. Você pode se perguntar o que nossos 3 filhos têm de especial, e eu vou dizer que eles são perfeitos e únicos, igual aos seus. E se existe um segredo, está no nosso olhar para cada um deles. E eu e o Paulo decidimos enxergar a adolescência como uma coisa maravilhosa. E usamos a nossa boca para declarar essa realidade. E do jeito que vimos, enxergamos mesmo antes de acontecer. E que declaramos, se tornou real. É assim, quando nossos olhos, o modo como nós vemos as coisas, são luz, todo o nosso corpo será luz. Viveremos uma vida de luz. Mas o contrário também é verdadeiro. E ela continua. Quando olha para seu cônjuge, o que você vê? Virtudes? Você vive essas virtudes no seu casamento? Elas parecem aumentar e tomar conta de tudo que existe no seu cônjuge? Da mesma maneira, se olha para ele e só enxerga as coisas que aborrecem e entristecem, os comportamentos que levam a perder a admiração e colocam à prova o amor. Esses sentimentos que inundarão o seu coração e a sua alma vai criar essa realidade. Ou seja, seu olhar de insatisfação, de crítica e de não admiração vai atrair os piores comportamentos, criando e fortalecendo a realidade que você enxergou. Então, muito cuidado com o que você está vendo. Muito cuidado com o que você está falando. Bom dia aqui, Fernanda. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Nós estamos no meio de um desafio, hoje é dia 25/40, onde o objetivo é levar todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro. Tá bem? Sejam bem-vindas aqui. No dia 12/4 nós vamos ter uma imersão para mulheres que estão com problema de autoestima, mulheres que estão com problema no seu relacionamento, mulheres que têm problema com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Onde nós vamos ter exercícios poderosos de reprogramação da mente. Por quê, Fabrícia? Porque eu preciso mudar o que eu penso para eu ter uma realidade diferente. E aqui nessa lição de hoje, a Camila vem nos exortar, ela vem nos corrigir, ela vem nos mostrar que aquilo que a gente enxerga, que aquilo que a gente fala é o que a gente vai ter. Se você olha para a sua vida hoje, se você olha para o seu casamento, se você olha para o seu marido e só vê nele treva, é treva que você vai ter. Eu levei, gente, quase 20 anos. Vou fazer 19 anos de casamento daqui a um mês. Dia 29 de abril, hoje é 29 de março, não é? Dia 29 de abril eu vou completar 19 anos de casada. E eu demorei quase que 18 anos, 17 anos mais ou menos, para descobrir que tudo aquilo que eu pensava e falava do meu marido, ele era. E quando eu comecei a abrir a minha boca para profetizar que ele era um pai maravilhoso, um marido excelente, que ele cuidava muito de mim, das meninas, que ele era muito comprometido, que ele era responsável, que ele era cuidadoso, que ele era amoroso, ele não mudava. Todas as vezes que eu apontava só o dedo para os defeitos dele, era mais defeito que ele era, porque eu tinha razão. No fundo a gente sempre tem razão, entende? Sabe aquela história da Gina e Eugênio? Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido? Então, tudo aquilo que você abre sua boca para falar sobre sua vida, sua casa, seu trabalho, seu marido, seus filhos, é o que você vai ter. Se você só enaltece o que tem de treva nele, é mais treva que você vai ter. Se você começa a olhar para a luz entra.
a luz entra. Então você escolhe, você decide. Essa semana eu fiz um diagnóstico lindo com uma mulher maravilhosa, incrível. Foi bem bonito o diagnóstico dela. Foi bem forte. Mostrou que ela estava num lugar errado. Que ela achava que tinha que escolher entre trabalho e família. E a gente não precisa escolher. É só eu trazer ordem. E qual que é a ordem que traz fluidez, Fabrícia? A ordem que traz fluidez é Deus, ou seja, eu, família e trabalho. Quando eu inverto essa ordem, como eu fiz em 2024, a gente entra num looping de perdição, de violação, de confusão, de problema. Quando eu coloco eu, Deus, em primeiro lugar, família e trabalho, as coisas fluem. E eu disse isso para essa mulher maravilhosa, e quando foi ontem ela me mandou uma mensagem querendo um resumo do que eu tinha falado para ela. Eu disse, querida, não é o que eu falei que é importante. O importante é que decisão que você toma com base naquela imagem, porque constelação familiar é isso. Eu não sei se você sabe, mas eu sou professora de constelação familiar, eu amo constelação familiar. Constelação familiar, ela transformou a minha vida, mas constelação é só uma ferramenta que eu uso. E a constelação é uma ferramenta que nos mostra de fora uma realidade. E que muitas vezes é uma realidade disfuncional. E ela também tem o poder de trazer uma ordem para aquela imagem disfuncional. Por isso que o significado real de constelação familiar, que muitas vezes a gente confunde, é colocação familiar. É se colocar em um lugar que traz ordem, porque tem alguns lugares que traz desordem. A nossa própria bandeira diz, ordem é progresso. Se não tem ordem na vida, não vai ter progresso. Se a sua vida está bagunçada, se você não está feliz com os seus resultados, é porque está faltando ordem. Porque a ordem está invertida. E mais, ninguém briga. Não briga por dinheiro, as pessoas não brigam por amor, as pessoas brigam pelo lugar, pelo poder. Tem um filme que eu assisti esses dias, aliás, eu já tinha assistido eles atrás, e esses dias eu reassisti, até inclusive falei para minha amiga Simone que está aqui assistir. Fica a dica para você, se você quer dar uma expandida na sua consciência, chama Profecia Celestina. É um filme que mostra o quanto as pessoas estão loucas pelo poder, pelo ser, aliás, desculpa, pelo ter e não é pelo ser. E o meu trabalho hoje aqui, eu trabalho com mulheres que querem ser, porque o ter é consequência. Estão me fazendo entender? Vocês estão entendendo a lógica da coisa toda? Até essa semana eu ouvi, e muitas pessoas ouviram, até depois eu tenho que descobrir como é que eu faço para me fazer o remix dos vídeos, né? De uma entrevista da Maria Lúcia, Ana Lúcia Galvão, não lembro, uma grande... Ela é filósofa? Acho que ela é filósofa. Me corrija aqui, Simone, quem que é a Ana Lúcia Galvão, Maria Lúcia Galvão, sei lá. Mas ela tem uma entrevista com a Anitta, que tá bombando por aí nas redes sociais, onde diz que quando o dinheiro, o sucesso é o fim, a gente se perde. Filósofo, uma grande filósofa, Maria Helena Galvão, acho que é. Então, quando eu vejo que o sucesso, o dinheiro, Helena Galvão, quando eu vejo que o sucesso, o dinheiro, Maria Lúcia Galvão, sei lá o nome dela. Quando eu vejo, porque tudo aquilo que eu vejo é Lúcia Helena Galvão. Ah, tá bom. Quando eu vejo que o sucesso, que o dinheiro, e coloco aquilo como fim, finalidade, o desejo único, e esquece. O seu desejo único e genuíno tem que ser ajudar o próximo, contribuir com a evolução de alguma forma. Como eu deixo o mundo melhor com aquilo que eu sei, com aquilo que eu sou. Se você conseguir responder essa pergunta, que é a mesma coisa que o Deepak Chopra, acho que é o Deepak Chopra,
As 7 leis espirituais do sucesso, é do Deepak Chopra? É do Deepak Chopra. A mesma coisa ele diz, e ele ensinou isso para os filhos deles. Vocês se ocupem de descobrir para que vocês nasceram. Não se preocupe com dinheiro, eu vou sustentar vocês a vida inteira. Só se ocupem de descobrir o que vocês nasceram para ser, o que vocês fazem, o que você faz tão bem que você faz até de graça. E se permite receber por isso. Quando você conseguir responder essa pergunta, minha querida, pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Paralelo a isso, você se trata bem as pessoas que você convive, trata bem as pessoas com as pessoas que você ama. Porque o lugar que a gente mora, com quem a gente mora e o que a gente faz, influencia direta e indiretamente nos nossos resultados. Já me perdi toda aqui na lição de hoje, mas essa era a mensagem que eu tinha que entregar. Já entreguei. Não sei para quem que foi, mas falei. Então ela continua aqui dizendo: todo olhar cria a realidade e é validada para todas as áreas da vida. A maneira como você olha para o dinheiro, para as suas finanças, será o que vai viver. Seu olhar para a sua saúde, sua conexão com seus pais e irmãos, sua vida profissional e seus amigos está criando a realidade que tem vivido hoje com cada uma dessas pessoas e nessas áreas da sua vida. Seu olhar para Deus tem definido o tipo de relacionamento que tem com Ele. Se Ele é Abba, se Ele é o seu Pai ou apenas um Deus distante e punitivo, o que você tem enxergado? Trazendo consciência. Existe uma conexão direta entre o que você vê, seu olhar para tudo e para todos e o que fala. Seu olhar para cada área da vida será exatamente o que vai falar sobre elas. Vou afirmar que, se os seus olhos forem bons, sua boca vai falar de coisas boas e o seu coração estará cheio de coisas boas. E assim vai criar uma realidade feliz e abundante, atraindo amor, paz, alegria, saúde, prosperidade e plenitude, exatamente da maneira como tem enxergado e comunicado. Agora tem uma coisa: se o seu olhar é só de reclamação, é só de murmuração, é só de tristeza, é só de comparação, é mais do mesmo que você vai ter. Do mesmo jeito que ela traz essa reflexão aqui, olhando para o lado positivo, para o lado negativo também vale. Também vale. Então hoje, a tarefa de hoje qual que é, Fabrícia? A tarefa de hoje é: agora você só irá falar palavras de bênção. Escreva novamente as áreas e quais as suas narrativas positivas. Por quê? Porque ontem vocês escreveram em quais áreas colhem frutos ruins e qual a sua narrativa negativa sobre eles. Sim? Hoje é o contrário. Hoje você vai olhar para quais áreas você escreveu ontem, inclusive pode ser as mesmas, e começar a escrever bênçãos sobre essas áreas. Um exemplo ela traz aqui: vida financeira. Ela traz um exemplo de vida financeira e o que você tem que profetizar. Olha, dona Vera, que saudade! Que bom ter a senhora aqui. Veja esse exemplo que ela colocou aqui sobre a vida financeira. Narrativa correta. Eu sou uma pessoa próspera financeiramente e abençoada. Todos os meus recursos são dados por Deus, porque Ele conhece o meu coração e sabe que o dinheiro não é o meu senhor. Eu sou um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu sou generosa. Eu sou uma provedora de recursos para o meu próximo que necessita e para o reino de Deus. Todos os meus negócios prosperam, meu dinheiro multiplica, pois ele é usado para os projetos de Deus na terra. Ganhar, ter e multiplicar dinheiro é fácil. Eu nasci com esse dom. Olha que palavra positiva, maravilhosa. Então você vai escrever aí depois, você vai escolher 3 áreas da sua vida que hoje mais te traz dor e sofrimento. E você vai criar uma narrativa positiva sobre essa área. Fabrícia, mas eu não tenho essa realidade. Não tem problema, você vai criar a realidade. Você vai escrever por muito tempo, eu disse isso. 2 coisas que eu sempre falo, todos os dias pra mim. Eu tenho um casamento de honra, de paz e de respeito. Meu marido me ama e eu amo ele. Essa é uma fala minha de muito tempo. Desde quando eu li esse livro aqui em 2022. Primeira vez que eu li esse livro aqui,
2023, fevereiro de 2023, estou errando as datas. Desde quando eu li esse livro pela primeira vez que eu venho dizendo, eu tenho um casamento de honra, de paz e de respeito. Eu amo e sou amada, eu amo meu marido e ele me ama. Outra fala que eu tenho sempre. Minhas filhas são revestidas de todo o mal e viverão as vontades do Senhor aqui na terra. Minhas filhas são revestidas de todo o mal e viverão as vontades do Senhor aqui na terra. Eu digo isso, gente, o tempo inteiro. A minha filha mesmo mais nova, que é mais acesa, assim, ela sempre diz pra mim, já sei que eu sou revestida de todo o mal e viverei a vontade do Senhor aqui na terra. Eu falei, então, pois desista dos planos de vocês. Se não for o plano de Deus... Agora mesmo a Mariana tá toda nervosa, aguardando o resultado do vestibular, porque ela tá na lista de espera, falta só uma pessoa, gente, eu tenho certeza que ela vai entrar. Eu digo para ela, não se preocupe, se essa for a vontade do Senhor para sua vida, você já tá lá, já se imagina lá. Agora, se não for a vontade do Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. E esse tem sido o meu pedido diário para Jesus agora. Tira do meu caminho, tira do meu campo de visão tudo aquilo que não for seu. E ele tem tirado. Gente, ele faz uma faxina que vocês não fazem ideia. O que você tem pedido? O que você tem falado sobre sua vida? Sobre o seu casamento? Sobre os seus negócios? O que você tem falado sobre os seus filhos? O que você tem falado sobre sua saúde? Ontem mesmo eu tive dor na coluna. A tarde inteira, assim, não tava nem conseguindo, porque quando eu tô com essa dor na lombar, eu não consigo nem sentar, nem deitar, tudo é ruim. E eu dizia o tempo inteiro, meu corpo é saudável, eu não tenho dor, né? Eu sou saudável, meu corpo é saudável, eu consigo ficar sentada. Não é verdade, eu tô com dor, mas eu digo pro meu corpo, eu sou saudável, eu consigo ficar sentada. Eu sou saudável, eu consigo ficar sentada. O meu corpo é maravilhoso. Mas você tá com dor, mas eu não preciso ficar falando o tempo inteiro que eu tô com dor, porque é com mais dor que eu vou estar. Entendeu a realidade? O segredo? Qual comando você vai se dar a partir de agora? O que fica para você hoje, mulher, dessa lição? Seus olhos são bons ou são ruins? O que você tem enxergado, o que você tem falado, o que você tem proclamado? Gente, uma vez eu ouvi, e eu já disse isso, né? Minha casa é um inferno. Se você pensa que sua casa é um inferno, vai ser um inferno. Eu não tenho paz na minha casa, então seja paz você, criatura. Na minha casa só tem briga, para de brigar você. A música de hoje é Tu és soberano. E a oração de hoje ela é maravilhosa, então presta atenção, tá? Essa oração de hoje ela é maravilhosa, ela é potente. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração, abra a sua mente, abra as portas da sua casa para essa oração entrar hoje aí e ecoar pelos 4 cantos. Profetiza sobre sua vida um tempo novo, mulher. Nós temos esse poder, nós mulheres temos o poder de edificar a nossa casa ou de destruir. Não seja uma tola, eu já fui uma tola, eu já quis destruir minha casa, gente. Mas hoje, todos os dias, eu abro minha boca e digo, Senhor, que eu possa ser luz aqui na minha casa. Que eu possa ser exemplo para as minhas filhas. Que eu possa ser amor, conforto, segurança. E aí a oração diz assim, Deus, meu Senhor e meu Salvador, eu apresento hoje a minha vida e peço a Ti, meu Pai, que fales ao meu espírito tudo que em mim precisa de transformação. Tudo que em mim precisa de cura e restauração. Transforma o meu olhar para todas as áreas da minha vida. Tira do meu coração, Pai, o orgulho e a prepotência que me fazem olhar com julgamento e crítica para as pessoas que amo e até as que eu nem conheço. Dá-me um olhar puro, misericordioso e generoso, que eu possa me enxergar na vida de todas as pessoas que fazem parte da minha e amá-las do jeito que eu desejo ser amada por Ti. Jesus, independentemente das minhas experiências do passado, peço-Te que transformes o meu olhar para o meu casamento, para a minha saúde, para as minhas finanças, para as minhas emoções, para a minha vida profissional, para os meus pais e para os meus irmãos e principalmente que restaures o meu olhar para mim mesma e para Ti.
Eu te peço tudo isso e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ai, gente, que linda essa oração, né? Hoje eu vou mandar essa oração lá no grupo, tá? Faça essa oração. Faça a sua tarefa. Escreva. Escreva agora com os olhos bons. Quais áreas têm te dado mais dor e sofrimento? Quais áreas? Escolha 3. Vai lá e escreva uma profecia positiva sobre a sua vida. Sobre essas áreas que têm te dado dor e sofrimento. Hoje eu vou terminar aqui com vocês. Eu vou fazer minha tarefa. Não fiz ontem a minha tarefa. Ontem a minha tarefa eu não fiz. Estou sendo bem verdadeira. Porque eu sempre faço a lição de hoje com vocês. Eu fiz ontem à noite comigo, tá? E aí ontem eu não fiz a minha tarefa porque ontem eu saí. Ontem eu saí com um casal. Pela primeira vez aqui em Joinville, 8 meses, a primeira vez que eu saí com um casal. Foi maravilhoso, dei tanta risada, como é gostoso dar risada, né? Sem compromisso, assim, delícia, rir. Eu fiz isso ontem. Então, mas eu vou desligar aqui com vocês, eu vou fazer a minha tarefa. Qual área hoje, Fabrícia, chama mais sua atenção? A saúde. A saúde. Eu tô com muita dor na coluna agora, mas eu tô aqui sentada na ponta da cadeira, com meu travesseirinho atrás, mas eu proclamo que eu sou saudável, que o meu corpo é forte, é saudável, que todas as células do meu corpo estão sendo regeneradas, inclusive a minha coluna. E você? O que você vai proclamar aí sobre a sua vida hoje? Ela falou aqui várias áreas, não é? Várias áreas. Olha que lindo. Transforme o meu olhar para o meu casamento, minha saúde, minhas finanças, minhas emoções, minha vida profissional, para os meus pais e irmãos e principalmente restaure o meu olhar para mim mesma e para ti. Porque não adianta nada, minha querida, você olhar para todos e para tudo com amor, com paz, com carinho, se você não olhar para você. Se você ficar só com o chicote, não resolve. Qual área da sua vida hoje precisa de mais atenção? Lá no começo do nosso desafio, eu fiz esse material maravilhoso para vocês. Se você chegou aqui agora, não sabe do que eu tô falando, não tem problema. A gente tá no dia 25, mas você pode voltar lá no primeiro dia. Você pode continuar aqui e assistir um de cada vez lá de trás. Esse material tá lá no nosso grupo, porque eu não consigo mandar aqui no Instagram, ele não permite que mande arquivo. Então você tem que me chamar aí para eu te colocar lá no grupo para você ter acesso. Aqui, na primeira lição a gente tem uma roda da vida. Não sei se você já viu esse exercício. E aqui eu tinha pedido para vocês escolherem 3 áreas que mais chamam a sua atenção hoje. E aí tem espiritual, parentes, cônjuge, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Nós temos todas essas áreas na vida e muitas vezes a gente fica uma vida inteira sendo sua filha. Já falei isso com vocês também outras vezes aqui. Então, dessas áreas todas aqui, você vai escolher 3 e vai escrever uma narrativa positiva sobre essa área. Talvez você não tenha hoje nenhum contexto de positividade, mas você vai escrever como se já vivesse. Aqui no exemplo dela, ela não fala, quero ter prosperidade. Não é assim que se pede. Você pede como se você já fosse. Eu sou uma pessoa próspera financeiramente e abençoada. Todos os meus recursos são dados por Deus porque Ele conhece o meu coração. Então, eu sou uma pessoa saudável. Eu tenho um casamento feliz, de paz, de amor, de honra. Meus filhos são blindados de todo o mal e viverão as vontades do Senhor. Eu sou uma pessoa saudável. Minhas células se regeneram a cada momento. Eu não sei qual área da sua vida que você está periquitante aí hoje. Eu não sei se é a emoção, se é o profissional, se é o financeiro, se é o intelectual, se é a questão de servir, se é a questão da sua saúde também, se é a questão com os filhos, se é com o seu cônjuge, se é com os seus parentes. Eu não sei qual é a área. Mas você vai escrever. Então você vai escrever, Rose. Você vai escrever hoje. Eu sou saudável, meu corpo se regenera a cada instante. Meu financeiro é incrível, eu prospero em todas as áreas da minha vida o tempo inteiro, eu sou abençoada. O dinheiro vem para mim com muita facilidade, honra e glória.
A minha família é feliz, é próspera, abundante, é saudável. Imagina, eu vou concluir a quimioterapia com força e saúde para seguir com a vida. Isso mesmo, Kellen. É isso mesmo. Eu sou saudável. Toda essa medicação que entra na minha célula já me curou. E eu proclamo em nome de Jesus que eu sou uma pessoa curada, sarada, transformada. E eu vou usar todo esse sofrimento que eu vivi para ajudar outras mulheres que passam pela mesma situação. Porque eu me curo, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou. E hoje eu proclamo que eu sou saudável, eu sou curada. E todo esse remédio que entrou no meu corpo, ele também vai sair à medida que ele entrou, porque ele já me serviu e eu dispenso ele para que saia do meu corpo. Para que o meu corpo se purifique cada vez mais e mais pelo sangue de Jesus que jogou na cruz por mim e por você. Olha que lindo isso. Olha que lindo, gente. Meu pai, eu nunca me imaginei falando uma coisa dessa aqui em público, tá bom? Vocês me perdoam se eu falei alguma coisa de errado, mas eu tô seguindo aqui o meu coração. Eu sempre tive vergonha de falar de Deus, mas eu já disse aqui outras vezes, eu tenho sido convidada, já faz alguns anos, a falar de Deus, a falar da minha fé, a falar de toda a boa nova que Ele tem feito na minha vida, mas eu tinha vergonha. E desde janeiro que eu decidi, vou falar, mas eu não começava. Vou falar, mas eu não começava. Até que veio então a ideia desse desafio de 40 dias, seguindo esse livro maravilhoso, Antes que você me pergunte, Fabrícia, mas você está fazendo o devocional da Camila Vieira? Eu não estou fazendo o devocional da Camila Vieira. O que eu estou fazendo com vocês aqui é um desafio de 40 dias, usando esse livro como base. Tá? Usando esse livro como base. O que eu uso de devocional todos os dias na minha vida é a palavra de Deus. Tá? Por que você está falando isso, Fabrícia? Ah, porque está uma confusão aí nas redes sociais, que católico não pode isso, católico não pode aquilo. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu uso de devocional todos os dias é a palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui com vocês é um desafio. Não é devocional, não sou pastora, não sou profeta, não sou missionária. Eu sou uma terapeuta de mulheres que está realizando um desafio com elas. É isso que eu sou. Tá? Vou deixar bem claro, porque já recebi mensagens ali e o meu Instagram, ele é aberto, mas ele não é pinico. Ele não é pinico para as pessoas virem aqui falar o que quer. Aliás, pode até falar, mas vai levar também, né? Mais ou menos assim. Agradece em nome de Jesus. Que linda, Kelly. Seja bem-vinda aqui, querida. E eu quero convidar vocês hoje, para que vocês continuem comigo aqui nessa jornada e mais, para que vocês venham para o dia 12 de abril. Dia 12 de abril, eu estou preparando uma imersão, onde eu vou ficar com vocês no Zoom, com o Zoom ligado. Eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir sua história. Das 8 até as 12, a gente vai fazer uma reprogramação maravilhosa, incrível, fantástica, para que eu e você possamos verdadeiramente levar todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro. Independente da sua religião, independente da sua crença, eu sou católica. Mas eu não falo aqui só para católicas. Não. O Deus que eu sirvo, eu acredito que ele não tem distinção de religião. O que eu faço na minha prática religiosa não tem nada a ver com o que eu faço aqui no meu trabalho. O que eu estou fazendo aqui no meu trabalho é um desafio, usando um livro que para mim foi muito importante como base. Só isso. Só isso. Não mudei de religião, não estou professando outra fé, não estou fazendo nada disso. Mas senti no meu coração de fazer esse desafio, usando esse livro como base, e estou fazendo. Pronto, simples assim. Não mudei de religião. Não estou convidando as pessoas para mudar de religião. Não estou falando de religião. Estou falando de espiritualidade, estou falando de Deus. Ah, mas você está em cima do muro? Não, eu não estou em cima do muro. Eu só estou deixando bem claro que uma coisa é o que eu sou enquanto religião. Outra coisa é o que eu sou enquanto trabalho. Enquanto trabalho, eu falo para as pessoas de Deus. Por quê? Porque eu aprendi que quando a gente tem fé, a cura, ela chega mais rápido. Quando eu coloco Deus no centro, quando eu trago Deus para o negócio, a cura, mesmo que seja emocional, porque eu trabalho com cura emocional,
Eu não sei se você sabe, você chegou aqui agora, mas eu sou especialista em bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais. É com isso que eu trabalho. E aí, quando eu ponho Deus no centro, é mais fácil. Esse material, Helena, ele tem no nosso grupo do WhatsApp. Depois você me chama ali, eu te mando o link, você entra. E aí lá no grupo do WhatsApp eu consigo disponibilizar, porque aqui não dá para mandar, tá? E para você que tá aqui, que ficou aqui comigo até agora, eu quero te convidar. Vem comigo, mulher, vem participar da imersão. E se você é empresária, se você sente que sua vida, seu negócio precisa de um up, eu tô experimentando um método novo. Eu tô selecionando 10 mulheres, eu já tenho 4, ainda tenho 6 vagas para mulheres que querem se submeter a um método novo, experimental, para levar sua vida e seu negócio para outro nível. Mas não é aquelas mulheres que eu preciso convencer elas de nada, não. Elas têm que estar certas de que elas querem mudar e que não vão se incomodar de eu falar a verdade para elas. Me chama depois ali que eu passo para vocês o link do grupo, tá? E se você acha que se enquadra nesse perfil de mulher que é empresária, que é empreendedora e que quer levar a sua vida pessoal e profissional para outro nível, você também me chama e eu explico como é que funciona, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem todas com Deus. Amanhã a gente tem de novo, tá? É 40 dias sem falhar. Amanhã a gente vai pro dia 26. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Amanhã o nosso encontro é de novo às 9 horas. De segunda a sexta o nosso encontro é 7h15. Mudei agora. Estava sendo 7h07, mas eu nunca consigo chegar a 7h07. Então, de segunda a sexta, 7h15. Sábado e domingo, 9 horas. Vamos assim, juntas, eu pegada aqui na sua mão até o dia 12, com o fechamento, com chave de ouro, que vai ser a imersão Recomeço. Mas presta atenção também. Essa imersão que chama Recomeço é para aquela pessoa também que é viciada em recomeço. Porque nós vamos declarar no dia 12/4 que chega de recomeço na nossa vida. A gente vai recomeçar para nunca mais recomeçar. Porque nós não vamos só recomeçar, nós vamos ter acesso a um renovo por meio da palavra de Deus. É isso que eu quero para minha vida e para sua vida também. Então chega de ser viciada em recomeço. Sempre começa e termina, começa e termina. Sempre chega no ponto zero, sempre chega no ponto zero. Não, a gente vai recomeçar para nunca mais parar. Esse é o meu desejo. Para quem que é a imersão, Fabrícia? A imersão é para aquela mulher que está com problema de autoestima. A imersão é para aquela mulher que está com problema no seu relacionamento. A imersão é para aquela mulher que está com problema no seu trabalho e com seu dinheiro. A imersão é para essas mulheres. Se você se enquadra, me chama depois ali. O valor é simbólico, é R$97. Vou ficar uma manhã inteira com vocês, nós vamos fazer exercício. Se for necessário, a gente vai fazer uma constelação coletiva para que vocês possam verdadeiramente ocupar o lugar de vocês. Então, quando terminar essa live, faz um combinado comigo. Envie essa live para pelo menos 4 mulheres. Quando eu terminar, que eu salvar, você vai lá no meu feed, tem um aviãozinho, você manda aquele aviãozinho para 4 mulheres. Ou melhor, marca o arroba de 4 mulheres ali, convidando elas para vir junto com a gente, convidando elas para vir para a imersão. E é sua obrigação vir para a imersão e trazer uma amiga. Por quê, Fabrícia? Porque aqui a gente aprende também a não ser egoísta, a compartilhar. Eu tô tirando 40 dias para estar aqui com vocês de forma gratuita, genuína, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E aí eu só peço que você faça isso. Traga mais uma mulher para a imersão. Esse é meu combinado com você, tá bom? Um beijo grande, fiquem todas com Deus. Um excelente sábado. Para de se comparar, sai das redes sociais, vai viver sua vida. Vai fazer seu exercício, vai colocar sua vida em ordem para que você possa ter todas as áreas da vida indo além, tá bom? Beijo grande para vocês e até amanhã. Enviado para 6 mulheres. Obrigada, Helena. Obrigada. Um beijo.